Em nosso estudo de hoje, é a lição 13 do livro Seara dos Médios, em serviço mediúnico. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho como quem se acautela contra um parasito destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio tem um caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas, não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros, fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento, sem qualquer recurso para receber o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica. Os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes. E fogem do serviço como quem corre em perigo, de um perigo iminente, descansando por fim no Museu das Promessas Frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo e lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médios na obra do bem para a execução de tarefa de todos os feitos. Nenhum existe maior que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, que ele é a mão que alivia, aquele outro a pena que consola, esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra força para restaurar, de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita para que o orgulho te não assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo, e sim passou entre os homens amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia, alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome, estendendo esperança aos que viviam sem lar. Não são poucas as mensagens que a gente vai encontrar na doutrina espírita e também trazida dos espíritos, nos chamando a atenção para esse grande vilão que se chama vaidade. É muito comum mesmo, orgulho, ele chama de parasito destruidor. E ele vem trazer para a gente aqui uma referência para que a gente possa estar começando a buscar profilaxia. E é interessante que hoje a gente tem aí no YouTube dezenas, centenas de vídeos falando assim, 10 sintomas de que você pode estar tendo um AVC em poucos dias, tendo um infarto em poucos dias, 10 sintomas de que teu fígado não está funcionando direito. E a gente fica vendo os sintomas para ver se a gente está caindo em alguma coisa. E hoje o Emmanuel faz isso com a gente com relação à utilização da mediunidade. Ele fala, a princípio, tem um caráter avassalante de uma infestação, igual a sarna. E o que acontece? É a requisição do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Agora eu que tenho essa comunicação espiritual, eu estou sendo dono da verdade, porque as pessoas não estão vendo o que eu estou vendo. Eu estou recebendo mensagens diretamente de um determinado espírito. E, a grande maioria das vezes, tratando esse espírito como se fosse uma coisa muito especial e esquecendo de que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, estamos numa luta aqui nesse planeta de expiações e provas. Quem está desencarnado, ele acaba aparecendo para a gente como um ser angélico, ou como dizem por aí, né? Fulano recebe santo, né? Santo. A santo são aquelas pessoas que estão procurando fazer a coisa correta, tem esse nome. Mas ele vem falar para a gente, as vítimas identificam nesse momento apenas a si mesmas. E acaba não ver o mérito dos outros, porque ela tem uma experiência diferenciada dos outros. Então ela acaba olhando, não olha para os outros, não observa a aspiração dos outros, necessidade dos outros, nada disso.
elas ficam fascinadas por adjetivos pomposos, como ele é um excelente presidente, como ele faz uma palestra tão boa, como ele utiliza o dom da palavra de maneira tão boa. O curso com fulano é muito bom, né? Então a gente vai tendo, fascinadas por esses adjetivos, vão caminhando enceguecidas da razão como alienados mentais. Aí depois ele fala o seguinte, ó, começou mexendo com o nosso orgulho. Agora vem, a fase aguda, porém, cede lugar a um profundo abatimento, né? Porque eles não têm mais recurso para receber o remédio moral da ponderação, porque se isolaram de todo mundo, entraram no quadro que a gente chama de fascinação. E nem muito menos o ataque da crítica. Aí eles acabam caindo numa grande armadilha que ele fala da dúvida ou da sombra. E o que essa armadilha vai fazer com que essa pessoa faça? Ela, com o tempo, ela vai abandonando as atividades. E conforme ela vai abandonando as atividades, ela começa a viver agora presa o que a gente chama de alucinações. Alucinação para quem está de fora e para a medicina que classifica, mas, na verdade, está sendo o convívio e a sensibilidade do mundo espiritual. É interessante que ontem eu recebi um vídeo falando do lugar mais silencioso do mundo e que as pessoas fazem um desafio para ver se conseguem passar uma noite. O máximo que conseguiram foram 45 minutos, porque nesse lugar você escuta o teu batimento cardíaco, a corrente sanguínea como se fossem águas de cachoeira, e aquilo traz uma agonia tão grande na pessoa, mas falou que na grande maioria leva ao ponto de alucinações. Eu falo, alucinação, é porque ela no silêncio profundo ela consegue perceber os espíritos amigos dela e acaba não conseguindo, não tem o costume de fazer isso na vida normal, né? Aí depois ele vem falar para a gente qual é o segredo para que a gente consiga manter uma vida mediúnica. Então vamos usar profilaxia, ao contrário agora. Se num primeiro momento o que vai acontecer com a gente é que a gente vai ter a infestação do personalismo, então o primeiro ponto é a gente procurar andar ao máximo com outros presidentes de casa espírita, com outros amigos que têm mediunidade, fazer troca também de informações, não se achar dono da verdade, porque o grande pretexto tem sido esse. Não, agora eu tenho muita responsabilidade com a minha casa espírita, tenho que me dedicar e me isolo de outros grupos sérios também de estudos que poderiam ter intercâmbio, Você está recebendo essa mensagem na sua casa, nós recebemos na nossa casa essa orientação assim. E o que aconteceu? Tem essa troca que é muito salutar e não está acontecendo mais. O segundo ponto é jamais abandonar as tarefas a que a gente foi chamado. E os pretextos, os argumentos são muitos, mas esse é o primeiro caminho também para que você comece a entrar nesse ponto da armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Vai começar a reclamar de todo mundo, que os trabalhadores que deram errado, ou então aquele argumento que é o mais famoso. Nossa, você viu o que aconteceu com a casa? Está todo mundo perturbado. E olha, aconteceu na casa espírita, é o livro que a gente tem que estudar, porque olha como é que os médios estão. Nenhum deles está seguindo, parece que está todo mundo errado e só a pessoa que está certa. E ele vem chamar a atenção depois para a gente, o Emmanuel, falar no exercício mediúnico. Vamos aceitar o ato de servir como lição mais alta. Trabalhar como lição mais alta. E existe médio para tudo quanto é tipo de trabalho, não tem médio maior do que um outro. Vamos lembrar do Paulo de Tarso, que ele usava a palavra ministérios. Vários são os ministérios, um é o dom da palavra, outro é o dom de curar, outro é o dom de falar em língua, outro é o dom de fazer isso, fazer aquilo. Ele vem dizendo aqui para a gente, cada uma, é a palavra que educa, é a mão que alimenta, é pena para escrever, é a oração, é tal. Usa as tuas faculdades por empréstimo da bondade para que o orgulho não te assalte. O orgulho e a vaidade são os grandes vilões da mediunidade, principalmente quando você começa a receber mensagens e vai ver quem foi esse espírito que deu a mensagem. Foi Chico Xavier. Olha, se parar para ver a porcentagem de pessoas no mundo que são espíritas, que a grande maioria está no Brasil, que no Brasil nós ainda somos minoria, o Chico vir é normal. Agora, qual é a mensagem que ele está trazendo? Como é que está sendo o meu comportamento? Vamos atentar para o orgulho e para
ociosidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.